essa é uma realidade. Com Deus eu tenho combustível e sem Deus eu estou na reserva, né? Até na semana passada, na semana retrasada, né? Semana passada não teve por conta do Dia dos Pais, nós falamos, entre várias coisas, mas mencionamos a parábola de Jesus, quando ele fala da videira, né? E ele finaliza dizendo o seguinte: sem mim nada podeis fazer. Que é basicamente isso. Quando a gente consegue entender que o grande ponto central, digamos assim, da queda e a busca por essa redenção é justamente a tentativa do homem de independência de Deus, causando todo esse caos que nós vemos à nossa volta, nós conseguimos entender de fato que é justamente isso. Com Deus, eu estou de tanque cheio, porque é com Ele que eu consigo fazer. Sem Deus, é uma busca de autonomia, é uma tentativa de autossuficiência, é uma tentativa de buscar realizar os seus feitos, os seus desejos, as suas ambições à parte de Deus. E quando nós fazemos isso, nós criamos caos, porque a busca por essa independência é uma busca muito pessoal, muito independente, muito única. E isso acaba fazendo com que nós sejamos desvinculados do próximo, sejamos desvinculados da criação como um todo. E é isso que acaba gerando todo o caos, porque a minha busca de realizações, ela diz respeito à não busca de realização do outro. Porque eu quero buscar os meus próprios interesses. É o eu-centrismo. É a minha vitória. É a minha vitória, o meu desejo. Embora eu possa, entre aspas, ficar feliz com a vitória do outro, com a realização do outro, mas lá no íntimo, eu queria aquilo. Talvez pode tu também ter, mas eu também quero. Eu quero, eu desejo. E nós nos afastamos de Deus. O ponto de Deus, nesse retorno a esse relacionamento com Ele, é entender que todo tipo de vitória que nós precisamos aqui enquanto seres humanos, Ele já conquistou em Cristo. A nossa vitória está nele, por isso que Paulo fala que em Cristo somos mais do que vencedores. Até a nação, primeira nação teocrática, né? Que eles se afastaram de Deus porque queriam ser igual aos outros. Isso, que é o ponto que nós vamos tratar hoje, finalizando essa primeira parte desse resumo histórico da criação até a monarquia, que é justamente os juízes. A história se repete. Nós tratamos até aqui a criação perfeita de Deus, o homem em meio a essa criação vivendo num relacionamento ímpar com Deus, um relacionamento que nós ainda não experimentamos, embora vivamos uma vida de relacionamento com Deus, talvez, ou pelo menos com a possibilidade maior do que aqueles que viveram no passado, sem a revelação em Cristo, que eles tiveram lá no Antigo Testamento, ainda não é uma relação, ainda não é um relacionamento tal qual foi com Adão e Eva. Haverá de ser lá na frente, mas ainda não é. Nós vivemos nessa expectativa do reino vindouro, mas já vivemos os reflexos desse reino. Já vivemos aquilo que a teologia chama de o reino de Deus já, mas não. E ainda não. Já porque sentimos os reflexos,
Keller vai chamar de antegozo, aquela alegria antecipada do reino de Deus. Nós experimentamos isso já hoje, somos impactados por esse reino já hoje e movidos por esse reino já hoje, mas não na sua plenitude. Ainda não vivemos isso na plenitude, mas já vivemos o reflexo desse reino vindouro, dessa plenitude do reino, a qual todos nós aguardamos. Por isso que nós tratamos a ideia de salvação não somente como uma salvação única e pessoal, mas como uma transformação que impacta não somente a vida do indivíduo, mas do cosmos como um todo. A restauração do cosmos. A partir do momento que eu sou tocado, impactado, transformado por essa realidade desse reino vindouro. Lembra da oração de Jesus? Da oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade na terra como no céu. A tua vontade seja feita aqui na terra, assim como ela é feita no céu. Essa é uma realidade que acaba por acontecer por meio daqueles que foram tocados, impactados e transformados por essa realidade do reino vindouro. Por isso que se fala do reino já e ainda não. Nós já vivemos os reflexos. Inclusive, nós podemos até, talvez, entender os milagres. Muitas vezes nós pensamos nos milagres como uma ação muito humana. De que forma? Porque eu orei e aconteceu. Porque eu busquei e aconteceu. Porque eu me consagrei e aconteceu. Ou seja, de certa forma, nós vinculamos os feitos de Deus com as nossas ações. Desmerecendo, inclusive, a soberania de Deus, crendo, inclusive, que a nossa oração tem o poder de mover, de movimentar a mão de Deus, de sensibilizar o coração de Deus, de nos dar privilégio. Mas a oração, ela tem muito mais o sentido de transformar aquele que está orando do que transformar a vontade de Deus segundo a nossa vontade. A oração é essa conversa com Deus, esse momento de tete a tete com Deus, que diz muito mais respeito a quem está orando e esse relacionamento com o Criador, do que a manipulação da vontade de Deus. A oração do homem não move a mão de Deus. A mão de Deus move a oração do homem. Isso muda a nossa realidade e a nossa compreensão do divino. Jamais podemos tirar do foco a soberania divina. É Deus que vem ao nosso encontro para nos resgatar, transformando tudo aquilo que está aqui dentro para nos aproximar dele e fazer com que voltemos a esse relacionamento com o Criador. Aquele relacionamento que se perdeu no Éden. O homem que tinha todo aquele relacionamento com Deus no Éden, abandona esse relacionamento a fim de fazer tudo segundo a sua vontade. Deus vem novamente, não sei se podemos chamar de novamente, né? Porque sempre está no plano de Deus isso. Mas Deus vem ao resgate, ao encontro do homem. E aí nós falamos de Gênesis 12 e essa importância de Gênesis 12, de Deus vindo ao encontro de Abraão.
e fazendo uma grande promessa. E essa promessa não dizia respeito necessariamente a Abraão, mas a todo o cosmos, a toda a terra. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, a partir da descendência de Abraão. E nós falamos de bênção não necessariamente como as grandes vitórias. Por exemplo, aquele que tem muito, que tem dinheiro, que acontecem as coisas positivamente, digamos assim, na sua vida, pode dizer: eu sou abençoado por Deus. Será? Tudo aquilo que é feito e recebido a parte de Deus é maldição, seja ela positiva ou negativa aos nossos olhos. Podemos ter riquezas, como nós vemos aí, inclusive, muitos políticos, e podemos dizer algo em relação a isso, a esses políticos, como pelo menos uma boa parte, não vamos generalizar, né? Embora a vontade seja generalizar, mas podemos dizer isso. O dinheiro que fulano, que Beltrano ganhou é um dinheiro, é um dinheiro limpo, sujo, abençoado por Deus. Então veja que a bênção, a bênção não necessariamente está falando sobre os aspectos que nós entendemos como benefícios. Porque a bênção, a verdadeira bênção, de fato está no conhecimento do Altíssimo. O conhecimento que gera relacionamento com Ele transforma a existência humana, que transforma a realidade em volta, restaurando o cosmos, aquela essência primeira do Éden. Por isso que todo o nosso caminho de Gênesis, saímos do Éden, prosseguimos um caminho de grande caos, há um retorno, um burbúrio, uma movimentação, uma transformação que nos leva até o Apocalipse, numa figura de uma nova terra que nos lembra o Éden. Ou seja, saímos do Éden por ambição própria, por desejo de viver segundo o seu desejo, por desejo de viver segundo o seu nariz, para um retorno agora à essência do que está acontecendo. Os nossos olhos são abertos a essa realidade, somos impactados pela ação salvífica de Deus e retornamos àquela essência tida por Adão e Eva lá no Éden, como se fosse um segundo Éden, ou como nós podemos muito bem dizer, a restauração do cosmos, a restauração da ordem, as coisas que ficaram de ponta cabeça sendo colocadas novamente no seu devido lugar. Essa é a essência, por isso que nós tratamos do recomeço. Falamos da criação, da queda, o recomeço a partir de Abraão, ou principalmente a partir de Abraão, porque nós temos alguns resquícios já com Noé, né? O Noé, a total busca pela independência, levando ao caos das águas, né? Depois nós temos o êxodo, falamos do êxodo, e esse êxodo, essa libertação, essa salvação, muito mais relacionada com essa restauração geral, essa restauração cósmica, do que simplesmente uma salvação única, individual e pessoal. Trazendo a origem do que você passou lá essa semana, do Espírito Santo Criador, em toda a redenção, além do que nós imaginamos. E nós vemos sempre movimento. É interessante, lá na criação, o Espírito Santo tratado como alguém que se movia ou
pairava sobre a face do abismo. Pairava no sentido de uma ave que está sobrevoando sobre o seu ninho, ou no caso sobre a criação, para cuidar, para cultivar aquilo ali. Então, quando Gênesis fala do Espírito de Deus que se movia, a palavra talvez mais bem traduzida seria pairava, no sentido de uma ave sobrevoando sobre o seu ninho, cuidando, preservando, observando os seus mínimos detalhes, preparando aquilo para aquilo que haveria de vir. Então, no caso, agora estamos retornando para o Éden, então. Estamos num sentido, é claro que falamos aí de um sentido talvez um pouco figurado, mas podemos ter essa noção de que saímos do Éden por busca de independência, somos alertados do caos e vemos o caos gerado por isso. Deus vem ao nosso encontro, abrindo os nossos olhos, e aí então, é claro que aqui é de uma forma bastante simplória, né? Porque nós temos toda uma trajetória que ocorre até a vinda de Cristo, né? Que é o que nós estamos fazendo, mas que todos esses atos salvíficos de Deus nos fazem então perceber o caos gerado. Nós caímos em si, digamos assim, dentro dessa realidade, e esse cair em si não é algo natural do ser humano, nós só caímos em si de fato pela ação divina. E porque caímos mesmo. Nós caímos e aí caímos em si dessa queda, né? No chão. E aí então acontece esse retorno. Quando deu o baque que caiu, a gente se lembrou para retornar, né? Volta em si depois, né? O baque só é percebido porque Deus nos mostra que nós batemos a cabeça, abrimos a cabeça e está sangrando. Porque senão nós estaríamos deitados lá, todo ensanguentado, sem perceber que estávamos lá. Essa é a realidade do ser humano. Tá fedendo e não sabe. Literalmente, estamos mortos. E o morto, o que mais faz o morto? Fede. E não sente. Não sente. Não sente, não vê, não ouve. As sensibilidades são todas mortas de sentido. Sente. É quando o pastor Sérgio comentou sobre retorno ao Éden, eu lembrei do versículo que Jesus disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, aí você vai achar o quê? Pastagem, descanso. Ou seja, Cristo é a porta de entrada dessa nova realidade, porque foi Ele a provisão que Deus, o Pai, nos deu para retomarmos o caminho do Éden, né? E Ele é a porta de entrada, pelo menos meu conceito. Sim. Se estamos em Cristo, passamos por Ele, ou seja, estamos adentrando ao Éden. Por isso que é interessante quando fala, vejam, eu sei que tem uma realidade futura do novo céu, nova terra, tá? Não necessariamente que está falando de algo totalmente novo no sentido de destruir o antigo e ter um novo, mas fala dessa restauração. Um novo no sentido de uma nova realidade. Entrando naquilo que o Luciano falou agora, Paulo ele vai dizer que em Cristo nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Uma nova criatura. Não quer dizer que seremos destruídos e seremos feitos uma nova feitura, uma nova criatura. Mas somos restaurados, transformados, colocados novamente no lugar que deveríamos estar, que não estamos por conta da grande ambição humana de independência divina. Nós não queremos Deus, nós queremos ser independentes de Deus, o que gera todo esse caos. O retorno a essa
dependência e confiança no Criador nos faz uma nova criatura, somos transformados e essa transformação que ocorre em nós gera também transformações à nossa volta. Por isso a restauração cósmica. A restauração individual gera uma restauração coletiva. Gera uma restauração do nosso ambiente, seja feito na terra, assim como é feito no céu. O que? A vontade de Deus. Por isso que vivemos esse antegozo do reino de Deus. Porque conseguimos experimentar não a plenitude em si, mas o reflexo dessa plenitude já hoje. E aí chegamos no livro de Juízes. Nós falamos na última aula sobre o bezerro, né? O bezerro de ouro. E falamos sobre... Bom, vamos resumir aqui basicamente um pouco, né? O episódio do bezerro de ouro, que examinamos anteriormente, nos lembrou de que a restauração do cosmos continuaria a seguir um caminho um tanto sinuoso, mesmo tendo Deus se revelado de forma tão específica ao povo de Israel. No contexto do fatídico incidente de idolatria dos israelitas, nós somos informados explicitamente daquilo que já havia sido sugerido ao longo da narrativa bíblica desde Gênesis 3. O quê? A história da redenção só poderia seguir adiante por causa da fidelidade do Criador ao seu próprio desejo de restaurar céus e terra. E isso é um ponto importante. Essa restauração só acontece por ação divina. O ser humano, ele só faz o que faz por reflexos da ação divina e não por ele próprio. Tá? Então, toda a ação é feita pelo Criador. E nada do que o ser humano faz pode interferir na obra de Deus. Nada. Isso só não aconteceu porque o ser humano assim. Isso é limitar, inclusive, o poder de Deus. Deus só não realizou tal coisa na tua vida porque tu não deixou, porque tu impediu. Que força que nós temos. O caos está na permissão de Deus. Esse é o ponto. O que impede, e entre aspas colocamos esse impedimento, é o caos inicial, o caos original. Isso é o que gerou todo esse conflito, todo esse atrito. Deus é Deus e sabe de todas as coisas. O que Ele quer fazer, Ele faz. E não precisa da vontade humana. Há aquilo que nós chamamos de o respeito de Deus à vontade humana. Podemos até dizer que sim, mas nós precisamos entender que a soberania de Deus não depende da vontade humana. O que Deus quer fazer, Ele faz. Ele é longânimo só. Ele é longânimo. Isso, a paciência de Deus é um ponto fundamental no livro de Juízes. Fundamental. A paciência de Deus. A longanimidade de Deus. A história, então, da redenção só poderia seguir adiante por causa da fidelidade do Criador ao seu próprio desejo de restaurar céus e terra. O tabernáculo que nós falamos pôde ser habitado pela glória divina e os israelitas puderam entrar na terra prometida sob a liderança de Josué, única e exclusivamente porque Yahvé é compassivo e misericordioso e cheio de amor e fidelidade, que inclusive nós falamos também em relação ao que João escreve sobre Jesus. A salvação do cosmos diz respeito à reputação, à glória de Deus. Tá? E com isso, então, nós chegamos ao livro dos Juízes. E nós entendemos o livro de Juízes muito como uma espécie de ciclos. E realmente nós temos vários ciclos acontecendo.
ou repetições de ciclos acontecendo no livro de Juízes. Então, Israel é escolhido por Deus, mas fraco demais para viver à altura de seu chamado. Esse conflito entre escolha e fraqueza cria a tensão dramática da narrativa que se desdobra. Juízes conta uma história de espiral descendência em direção à rebelião e ao desastre em todos os níveis da nação de Israel. Esse ciclo decrescente, esse ciclo, ou essa espiral que o autor aqui fala, descendente, né? Ou seja, cada vez mais vai piorando a situação, é algo que nós vamos ver ao longo da narrativa do Antigo Testamento. Porque isso nós temos muito evidente no livro de Juízes. Porque nós temos algumas expressões que nos apontam mais uma vez, e mais uma vez acontece, e mais uma vez, e mais uma vez. Nós parece que cansamos de tanto, de novo, de novo, de novo. E isso acontece direto, né? Mas lá na monarquia a gente vê isso acontecer também. A gente vê também acontecer. Se a gente pensar, a gente vai tratar a monarquia a partir da semana que vem, mas se a gente for pensar na quantidade de reis, né? 20 reis no Reino do Norte, a partir da divisão das tribos, né? Norte, 19 reis e uma rainha, né? No sul. Norte, nenhum rei bom. O sul com 8 reis e 2 que dá para dizer, ó, legal. E o resto, só aqueles meia boca. 40 reis, digamos assim, na história da monarquia, a partir da divisão das tribos, né? Não contando Saul, Davi e Salomão, mas a partir de Roboão, 40 reis, 8 meia boca, 2 bons. Para ver como que... E aí a história dos reis é assassinato, rebeliões. Nós vemos na própria história de Davi, o filho Absalão, se revoltando contra o pai, querendo matar o próprio pai para assumir o trono. Então essa é a história da humanidade. Sabe o que hoje nos inibe de fazer coisas piores do que nós já fazemos? A lei humana. Nós temos medo da represália, nós temos medo muitas vezes da prisão. Tem gente que não tem medo, mas muitos que não fazem porque tem medo. Então nós acabamos ficando muitas vezes naquele cercadinho. E aí, quer ver? Quando estoura alguma coisa, quando acontece alguma coisa que move muito o nosso emocional, nós somos capazes de fazer aquilo que a psicologia chama de janela killer, né? Aqueles 8 segundos. O monstro que nós somos. Abre um espaço a partir de um grande conflito interno, movido por alguma circunstância, que nós somos capazes... quer ver? Eu lembro de uma vez, estava eu, o pai, e o meu tio, o Nego. Nós estávamos subindo aqui, ó, essa rua aqui, lá em cima, era de noite, né, de tardezinha, né, tá chovendo, um carro veio de cima lá e atravessou direto e bateu, sorte que bateu na coluna ali, era o Uno na época, né, o pai só olhou assim, eu lembro que o pai falou, olha lá, e virou o volante para cá, e o cara bateu aqui na coluna, nós rodamos, subimos no meio fio e batemos na placa, né? Só paramos porque estava escrito pare, senão... Qual foi a minha primeira reação, pai? Eu abri a porta do carro e já fui para cima do cara. Eu parei porque, de alguma forma, eu ouvi o pai chamando ou falando alguma coisa, porque o meu tio, ele tinha batido a cabeça em cima e tinha desmaiado. Mas é aquela janela killer.
Aqueles 8 segundos, mais ou menos, ali que nos mostram o que realmente somos. O pai sempre tem o costume de dizer, principalmente quando tinha o Nacional e dava algum conflito, né? Principalmente tinha um lá que dava bastante problema, não vou conversar contigo hoje. A gente está de cabeça quente. Amanhã a gente conversa. Aí no outro dia, 2, 3 dias depois, ia lá, conversava e estava tudo resolvido. Se fosse tentar resolver na hora, explodiu. Por isso aí quebra-se aquele mito, né? De que o homem tem bondade em si. Em si, não. Toda bondade no homem, ela vem de Deus. O homem essencialmente é mau. E nós não somos tão maus quanto podemos ser. Mas podemos chegar a um nível de maldade. E nós temos exemplos na história, né? Hitler, por exemplo, sim, chegou a um extremo de maldade. Mussolini, então, tantos os imperadores romanos, né? Ao nível de maldade. Nero, que queimava cristãos, instalava cristãos em postes e tacava fogo para que iluminasse a cidade romana. Então, o homem, essencialmente, ele é mau. A bondade que existe no homem é fruto da graça e misericórdia de Deus. E não somos tão maus quanto podemos ser. É interessante pensar que a própria Bíblia diz ou faz uma comparação da bondade humana, né, com trapos de imundícia. Porque toda nossa bondade, ela sempre tem um viés, sempre tem um desejo de retorno. Toda a nossa bondade. Ela só não acontece isso quando há a graça de Deus, ou a ação de Deus, a manifestação de Deus no homem. Aí sim nós temos uma bondade, um amor, que Paulo vai falar no capítulo 13 de 1 Coríntios. Olha o que Paulo fala do amor lá. Aí entra até o texto de novo, né? Se nós perdermos, nós somos vitoriosos. O nosso amor se revela através da perda. O texto que o Luciano passou. O Luciano passou para mim, eu já passei para ti, daquela luta de Jacó. Só se revela, né, que nós somos amorosos quando nós aceitamos a derrota para Jesus. E é importante nós observarmos que nós somos, assim como o texto fala aqui, nós temos um grande chamado, mas somos fracos demais para esse chamado. Nós não estamos à altura desse chamado. A única coisa que é capaz, de fato, de mudar essa realidade é a ação de Deus, é a graça de Deus. De outra forma, nós somos entregues aos nossos próprios desejos. E a pior coisa para o ser humano, lá Romanos vai falar sobre isso, né?